Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, e será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantaram louvores a Deus, dizendo todos: glória a Deus mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele amados. Palavra da salvação. Envolto em panos. É Natal, preparado por todos nós durante essas 4 semanas, 4 domingos. Focamos no verdadeiro sentido do Natal. É Natal. Renasce em nós a esperança. A humanidade recebe de Deus o maior dos presentes, o menino de Belém. Uma salva de palmas. Ele se fez nosso irmão para nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. É um Deus que se humaniza para nos divinizar. Um Deus que desce até nós para nos elevar até Ele. É o mistério da encarnação. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de uma mulher. As leituras bíblicas falam desse fato. A primeira leitura anuncia a chegada de um menino a um povo que enfrentava uma situação terrível,
de opressão. Isaías dirige-se em palavras carregadas de esperança. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Que luz é essa? Ele mesmo responde: a luz será um menino que está para nascer, da descendência de Davi. Será sábio como Salomão, valente como Davi. Durante seu reinado, os instrumentos de guerra serão destruídos. Desaparecerão os sinais de exploração e de violência. Esse menino é um dom de Deus ao seu povo, e com ele Deus residirá no meio do seu povo, otorgando-lhe a justiça e a felicidade para sempre. Por isso, o povo ficou na expectativa e esperava por reis fortes, ricos e poderosos, que pudessem realizar esse sonho. A segunda leitura lembra que acolher a salvação de Deus por Jesus significa renunciar aos valores do mundo e assumir a proposta do menino de Belém. A ideia de que se pode fomentar a paz enquanto se estimulam os esforços de posse e lucro é uma ilusão, como dizia Érico Fromm. Teremos cada vez mais coisas para desfrutar, mas elas não preencherão nosso vazio, nosso enfado, nossa solidão. Alcançaremos o sucesso, cada vez mais notáveis, mas crescerá entre nós a rivalidade, o conflito e a competição desapiedada. O Evangelho narra o fato anunciado pelos profetas e ansiosamente aguardado pelo povo de Deus: o nascimento de Jesus. O quadro mostra simplicidade. Belém, o que é Belém? Pequeno povoado, desconhecido pelos povos. Aí nasceria o Messias, onde Deus escolheu para nascer. Esse Messias anunciado pelos profetas, da descendência de Davi. Qual é o local que Jesus nasceu? Uma gruta, humilde e solitária. Qual foi o sinal deixado para identificá-lo? Uma criança simples e frágil, envolta em panos, depositada numa pobre manjedoura. Lucas insiste 3 vezes nessa leitura na palavra manjedoura. Enquanto em Belém não há lugar nem sequer na hospedaria, em Maria ele encontra uma acolhida comovente. A mãe não tem bens materiais, mas tem coração. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. A manjedoura é o primeiro lugar da terra onde descansa esse Deus feito criança. Imaginou? Primeiro lugar da terra, uma manjedoura. Essa manjedoura é o sinal para reconhecer o lugar onde é preciso encontrar. O que se esconde por trás desse enigma? O que Deus está querendo dizer à humanidade nascendo desse jeito? Qual é a mensagem que o próprio nascimento de Jesus traz? Nesse despojamento, simplicidade e pobreza.
esse Deus? Muitos tiveram medo. Santa Teresinha dizia: não posso entender um Deus que se fez tão pequeno por mim. Eu o amo. Que bonito, que sensibilidade. Deus veio ao encontro dos homens com uma proposta de salvação e felicidade através da simplicidade, da fraqueza e da ternura de uma criança que ainda hoje estende os braços, pedindo a nossa colaboração para crescer e se desenvolver. Um Deus que se submete a nós, para o seu crescimento, para a sua formação. Um Deus que se encarnou. As testemunhas do nascimento, quem foram elas? São pastores, gente humilde, violenta e marginalizada da sociedade de então. Para estes marginalizados, a chegada de Jesus é uma boa notícia, recebida com alegria. Chegou a libertação. Deus não os rejeita e lhes apresenta uma proposta de salvação para integrar a comunidade da nova aliança, a comunidade do reino. Os pastores nos mostram em que direção procurar o mistério do Natal. Eles falam assim: vamos a Belém. Mudemos nossa ideia de Deus, façamos uma releitura da nossa religião, do nosso cristianismo, voltemos ao início e descobramos um Deus próximo e pobre, acolhamos sua ternura. Para o cristão, celebrar o Natal é retornar a Belém. Enquanto vivemos buscando a satisfação de nossos desejos, alheios ao sofrimento dos outros, conheceremos diferentes graus de exaltação, mas não a alegria anunciada aos pastores de Belém. Voltar a Belém é voltar à simplicidade, é voltar à ternura de um Deus e quer também a todos nós. Voltar a Belém é receber o eu te amo de Deus para a humanidade. Eis o presente, Jesus. Já disse em outras ocasiões que Deus escolheu duas formas de nos dizer que nos ama: a manjedoura e a cruz. A manjedoura expressa o presente que Ele nos deu. A cruz vai nos lembrar Jesus dizer que existe maior amor do que dar a vida. E é a expressão de amor por nós. Deus nos ama. Queridos irmãos, esse local, essas testemunhas nos falam. Vamos a Belém, retornar enquanto vivemos. O menino de Belém leva-nos a contemplar o incrível amor de Deus, que se preocupa com a vida e a complexidade dos seres humanos. Deus é bom, e o entendem melhor aqueles que sabem amar-se como irmãos, do que aqueles que vivem egoisticamente fechados em seu bem-estar. O presépio apresenta-nos a lógica de Deus. Os meus pensamentos não são como os seus. A lógica de Deus, a salvação de Deus não se manifesta na força e no poder, mas na fragilidade, na ternura, na simplicidade, na dependência de uma criança recém-nascida. A presença libertadora de Jesus neste mundo é uma boa notícia que deve encher de felicidade os pobres, os fracos, os marginalizados, e dizer que Deus veio ao seu encontro para lhes propor a salvação.
No Natal nasce o Deus da vida, para fazer a vida de Deus no meio do povo. Jesus, de fato, já nasceu na vida de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias cristãs, no seu coração. Há 2000 anos, uma família encontrou lugar para Jesus nascer. Há 2000 anos, portas e corações de muitos continuam fechadas. Para muitos é difícil reconhecer o rosto do Cristo no jeito que ele veio. Veio como uma criança, como um balbucio que é fácil de sufocar. A criança, os seus primeiros balbucios. E quantos o sufocam, mesmo no dia de Natal? Sufocam-no com festas de consumo e de esbanjamento, de presentes e casas enfeitadas, de bolos e champanhes. Muitos até nem sobram tempo para celebrá-lo com a comunidade nesse dia, e são muito cansados para produzir, para vender, para comer e beber. Outros sufocam Deus menino, impedindo-o de crescer. Deus permanece criança por toda a sua vida, uma frágil estatuazinha de gesso abandonada no caixote que se coloca no presépio com a besta. E você, onde está procurando o Cristo neste Natal? O Filho de Deus quer nascer dentro de nós e na pessoa de cada um de nossos irmãos. E quando o encontrar, querido irmão, seja você o sinal dessa boa notícia. Qual é o sinal dessa boa notícia do encontro com Ele? Um sinal de alegria, de esperança, um sinal de acolhimento dos irmãos, na busca da reconciliação, na valorização dos pequenos, no testemunho de confiança, nesse amor de Deus que por nós se fez criança. Só assim hoje será de fato um feliz Natal. É o que lhes desejo hoje, de todo o meu coração, de irmão, de consagrado, de padre. A todos vocês, feliz Natal. Agora nós vamos receber uma vela, hoje já está com a vela na mão, e nós vamos renovar esse nosso compromisso.